Agora, aqui no nosso programa, a gente vai falar sobre um momento muito importante, na verdade, para o Brasil, mas também para as mulheres, né? Eu queria mostrar para vocês agora um pouquinho dessas imagens que aconteceram em 1996, em Atlanta, lá nos Estados Unidos. Eu estava acompanhando esse jogo ao vivo, por quê? Porque eram duas duplas brasileiras competindo, né? Então, uma ia sair com o ouro e a outra ia sair com a prata. Mas foi um momento tão histórico, porque essa dupla, Sandra e Jaqueline, foram as primeiras mulheres brasileiras a ganharem medalha de ouro numa Olimpíada. E isso é muito legal, é muito interessante para o esporte brasileiro, para tantas gerações que viram isso acontecer e vieram depois, né? Esse momento da medalha, da vibração, da felicidade. E eu tive o privilégio de conseguir contato com a Sandra Pires e ela topou conversar com a gente no nosso programa hoje. Sandra, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Thiago. Um beijo aí para todos que estão nos assistindo, né? Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Sandra, queria agradecer desde já. E eu queria saber o seguinte, essa conquista da medalha de ouro lá em Atlanta, fazem alguns anos que isso aconteceu, o que representou para a sua vida esse momento, essa vitória, eu não sei, talvez uma conquista de vida? O que para você representou tudo isso? Olha, é até difícil, né, falar realmente tudo que essa medalha ela significou. Mas como era o início da minha carreira, né, eu tinha acabado de completar 23 anos, foi muito importante para mim, né? Por isso que quando eu falo dos meus resultados, essa medalha de ouro, realmente ela tem uma significância diferenciada, porque eu fiquei muito motivada com a medalha de ouro, eu colhi todos os frutos, estou colhendo até hoje, né? É um resultado que fica para a vida, é uma realização de um sonho que você realmente, quase um sonho impossível, né? É muito difícil se tornar campeão olímpico, tá na hora certa, no momento certo, dá tudo certo, e naquele momento a gente conseguiu, né? Eu e a Jaque conseguimos, né, encerrar esse ciclo e dar uma motivação, eu acho que para as mulheres, né, praticarem mais esporte, acreditarem que elas conseguem, e somando isso com o resultado também da Mônica e da Adriana, né? Quer dizer, foram duas medalhas para um esporte na sua estreia, né? Que o vôlei de praia estreou em 1996, e esse ano a medalha, né, completa, medalha de ouro, que eu ganhei com a Jaque, completa acho que 25 anos. É muito tempo e de um trabalho que é muito árduo. Eu tenho visto algumas situações que a Globo está colocando também, a gente sabe, né? E quando o atleta, ele conquista uma medalha de ouro, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, estava lá, e era a obrigação dele ganhar, porque, né, fez isso, fez aquilo. Mas as pessoas não têm ideia, muitas vezes, do trabalho que vocês têm para construir todo esse caminho até chegar em uma medalha. Tem que passar por muito perrengue, tem que passar por uma dieta, tem que passar por muito esforço e tem que passar por muitos candidatos ali que também estão competindo, muitos atletas. Então é um caminho muito longo a ser percorrido, né, Sandra? É verdade, Thiago. Assim, eu comecei a jogar vôlei de quadra, né, aos 11 anos de idade. Então ali eu não parei mais, né? Apesar de ser naquele momento lúdico e depois foi ganhando uma forma mais profissional, mas o atleta ele tem que começar cedo, se dedicar muito, abdicar de muita coisa boa, né? De abrir mão às vezes de uma juventude, né? De uma vida mais comum. Mas assim, eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo para conquistar essa medalha. Realmente, sempre fui apaixonada pelo voleibol. E é isso que eu quero te perguntar.
Por que o Muito, voleibol? né? O que o voleibol traz para você? Por que você escolheu esse esporte? Eu me identifiquei, eu até pratiquei um pouco de atletismo antes do voleibol, mas o que eu me identifiquei mesmo foi o voleibol. Foi paixão à primeira vista, assim, na escola, né? Eu comecei na escola e aquilo me motivava muito, sabe? O jogo em si, a adrenalina da competição, isso tudo era muito, me instigava, mexia comigo, me fazia querer ser melhor cada vez mais e conquistar um espaço, né? Tão difícil nesse mundo que todo mundo busca, né? Ter sucesso, evoluir. E o esporte tem valores que realmente ficam para o resto da vida, né? Então, eu uni o útil ao agradável, na verdade. Sandra, uma das coisas que eu também gosto de falar sempre com atletas assim de alto rendimento, como você, que conquistaram muitas coisas, é a questão de perder, né? Porque muitos jovens que podem estar nos assistindo agora, ou talvez vão assistir depois na internet essa entrevista, o que o perder significa? Porque a gente também tem que entender que isso faz parte de todo o processo, não é? Claro, se você não tem essa opção de perder, não tem aprendizado, não tem evolução, realmente você não consegue, né? Eu perdi bastante no início da carreira e aquilo que me ensinou, né, a evoluir, a treinar mais, a buscar aquele refinamento, aquela qualidade do que o esporte exigia para você ser o melhor, para você estar entre os melhores. Então, a gente aprende muito, né? Quando a gente perde um jogo, a gente estuda muito, vê o que a gente fez de errado, a gente se autoanalisa. Então, assim, não tem como evoluir se você não perder. E agora, depois de Atlanta, você esteve em Sydney também. E você foi a porta-bandeira da seleção e tudo mais. E aí você conquistou ainda uma medalha de bronze. Para você, a medalha de bronze, claro que é um pouco diferente, mas ainda assim é uma conquista de uma medalha olímpica. Isso também é importante, né? Olha, Thiago, você conquistar uma vaga para a Olimpíada, né, entre milhões de brasileiros, você está ali na Olimpíada e subir no pódio não tem preço, né? Todo sonho de um atleta é baseado nisso. Jogar uma Olimpíada, eu joguei 3, conquistei 2 medalhas, então a medalha de bronze, ela tem o mesmo valor da medalha de ouro. Foram momentos distintos na minha vida. Num momento eu fui como favorita quando eu ganhei a de ouro. Num outro momento foi um momento de superação. Eu estava entre as 5 melhores duplas do mundo. Poderia ter ficado em quinto, mas fiquei em terceiro. Então aquilo é especial. A gente tem que valorizar os nossos resultados, né? As nossas conquistas. Até gosto, brinco muito, falo, né? Para as pessoas, elas estudarem meio caso, para ter uma noção. Numa Olimpíada, com 10 mil e poucos atletas, nesse caso, né, quando eu ganhei o bronze, só 1.000 e poucas saíram com uma medalha. Então é muito pouco, né? É um percentual difícil de você alcançar. É isso que eu falo para as pessoas, né? Essa dimensão, né, de como você conquistar uma medalha é importante, né? Você tem um mundo de atletas e de repente você conquista aquilo, é sensacional. E eu queria que você contasse pra gente a importância da dupla. Porque você sempre jogou em dupla, né, no vôlei de praia, e essa troca de experiências, essa troca de talvez amizade, talvez de conhecimento. Por que é tão importante essa união, na verdade, na hora de jogar? Toda dupla tem a sua química, né? É bom quando essa química acontece rápido. Algumas duplas conseguem conquistar isso no treino do dia a dia, algumas nem precisam desses treinos, elas se encaixam perfeitamente. Mas não é fácil, né? É uma relação desgastante de cobrança, de resultado. Então, você tem que ter... Isso também é treinável, né? Você
e na minha época não tinha muito essa coisa do psicólogo, então a gente queria resolver tudo ali mesmo, e só o técnico ajudando. Agora não, você tem um trabalho, psicólogo, exatamente para um atleta entender o outro e tirar o melhor, né, de cada um. Então, assim, eu e a Jaque éramos duas jogadoras bem geniosas, mas a gente se entendia muito bem, né? Dentro de quadra, jogando, era uma química fora de série. A gente jogava como música, né? Era muito legal. Eu já sabia o que ela estava pensando, ela também, porque também eu fui muito treinada ali pelo jeito dela, né? Mas as cobranças tinham o tempo todo, a gente não gostava de perder, então a gente ficava dentro do jogo com aquela tensão de não perder nenhum ponto, mas depois a gente, né, conseguiu o resultado que a gente queria, a gente relaxou quando os resultados começaram a aparecer, então a gente conseguiu brigar menos, né, se cobrar menos, na verdade. Né, e temos uma relação super legal, estamos sempre em eventos, isso é muito legal, já que é como se fosse uma irmã mais velha para mim. E Sandra, você entrou para o Hall da Fama, né, aqui do vôlei brasileiro, e isso é tão importante também, eu acho que é um reconhecimento para um atleta, e para você isso também significou bastante? O Hall da Fama é espetacular, esse daí foi o Hall da Fama em 2018, que foi o do Comitê Olímpico, né? Que ele prestigiou alguns atletas, mas em 2014 eu entrei para o Hall da Fama, né, do Mundial. Então, é uma festa linda, você entra para a história, realmente deixa o seu nome na história. E assim, a gente sente, né, o valor de tudo que a gente conquistou, deixando uma peça nossa no museu e levando a família, os amigos, para comemorar em Holyoke, que foi o primeiro lugar que foi jogado voleibol, então eles têm essa história, em Massachusetts, né, que é nos Estados Unidos, então é muito marcante. Você realmente fica eternizado e se sente recompensado, né, por tudo aquilo que você fez e se dedicou durante anos, né, na sua carreira. No meu caso, 20 anos jogando voleibol. 20 anos, Sandra. E quando a gente fala em esporte, em vôlei, eu sempre gostei muito de vôlei, acompanho bastante e quadra também, enfim, como eu falei, eu acompanhei esse jogo, né, de 96, tudo isso acontecendo. Quando a gente vê hoje o esporte, o que você tem, qual a sua visão para o esporte hoje brasileiro, para o vôlei em específico? Existe o apoio? Precisaria mais apoio, mais investimento para que outras crianças, outros jovens também entrem no esporte? Qual que é a sua visão disso? O voleibol, ele sempre teve um grande patrocinador e esse patrocinador, ele realmente alavancou o esporte, juntando com o profissionalismo dos atletas, né, da Confederação Brasileira, Comitê Olímpico. Então, assim, fez toda a diferença, que é um patrocinador que tem uma longevidade. A gente já entendeu isso, que ninguém ganha nada sozinho, você tem que ter uma estrutura. E quando eu digo de um patrocinador que patrocina o evento brasileiro, o circuito brasileiro, onde a gente treina para jogar o circuito mundial, representar o país. Então, isso ajudou muito. Eu sei que alguns outros esportes não tiveram essa sorte de ter um patrocinador de tanto tempo. Então, assim, é fundamental essa união, entendeu? De você conseguir ter o apoio, ter uma estrutura, treinar bem, porque com certeza a gente consegue. O brasileiro, ele é muito habilidoso, ele é muito esforçado, então basta ter uma estrutura legal que eu acho que a gente pode chegar longe, né? E claro que tudo vem mudando, né? Hoje tem Bolsa Atleta, as Forças Armadas entraram também ajudando, tem Bolsa Pódio, isso tudo eu acho que é uma valorização, né, que o atleta foi conquistando.
E o Comitê Olímpico, né, percebendo a divisão dessa verba para as confederações, eu acho que tem que se preocupar com o esporte de base também, para que haja renovação. Tem que estar todo mundo ali caminhando junto, né, para a gente poder massificar, né? Quanto mais gente praticando, com certeza mais medalhas a gente vai conseguir trazer, né? E como é que você vê a Olimpíada de Tóquio que está chegando aí? Qual a expectativa para o Brasil participar? Você tem acompanhado um pouquinho disso tudo? Está torcendo, claro, né? Eu tô torcendo muito para os brasileiros. Eu sei o que é ser um esportista no Brasil, né, e o quanto que a gente sonha com esse momento olímpico, um momento tão diferente para o mundo, né, no meio de uma pandemia. Assim, eu nunca imaginei uma Olimpíada ser adiada e agora acontecer desse formato tão diferente. Mas, assim, the show must go on, né? Tem que continuar. E assim, os atletas estão se empenhando e dando o máximo, né? Desde quando começou a pandemia, né? Se virando para treinar, treinando, pedindo lugares privados emprestados para treinar, procurando realmente se desenvolver dentro da medida para chegar bem, né, em Tóquio. E eu sou suspeita, né, de falar, né, Thiago, porque eu tô louca para assistir os jogos, estou sempre acompanhando. A Olimpíada é um momento que o país, né, o mundo respira esporte. Se une. Tão prazeroso. Se une, né? É tão emocionante, né? É verdade. E uma das coisas que eu quero te perguntar, Sandra, você continua praticando o vôlei? Você mora no Rio, não é? Esse sotaque carioca, não é? Mas você continua praticando, jogando com as suas amigas, enfim, com o pessoal? Sim, sim. Eu jogo... Na verdade, eu sou apaixonada pelo esporte. Eu jogo tênis, que eu sempre... Quando eu parei de jogar vôlei, eu tinha muita vontade de aprender tênis. E comecei a jogar. É dificílimo, mas... né? Já estou um tempo lá praticando, gosto. O beach tênis virou uma febre, né? Tenho jogado sempre e continuo também jogando o voleibol de vez em quando. Às vezes faço um treino, né? Até a Mônica Rodrigues, que foi minha adversária em Atlanta, ela dá treino, né? Então eu vou treino com ela me dá treino, a gente se diverte. Que legal, eu acho tão importante isso, né? Essa continuidade, na verdade, você buscou outras coisas, faz outras coisas, mas ainda essa paixão pelo vôlei permanece, porque faz parte da sua vida. Não tem como abandonar isso, né, Sandra? É difícil, eu adoro uma bola, botou bola, eu tô dentro. E eu acho que a atividade física, você tem que achar, né, esportes, atividades que te deem prazer, não dá para ficar sem. Eu acho impossível, né? E assim, os meus melhores amigos, eles surgiram do esporte e eu tenho até hoje. Então a gente vai para a praia, eu sou carioca, né? Aqui no Rio a gente tem o litoral, que é muito gostoso, então vou para a praia, jogo minhas partidas, é uma terapia para mim. E olha, eu queria agradecer demais, Sandra, a sua participação aqui no nosso programa. Fiquei muito, muito feliz, de verdade, quando você me mandou o Instagram lá e falou assim: Thiago, pode me chamar no WhatsApp que a gente converse e vamos participar. Fiquei muito feliz, de verdade, quero agradecer demais a sua participação hoje. Obrigada. É sempre bom a gente estar podendo falar um pouco do esporte, né? Dividir um pouquinho, assim, das nossas experiências. Eu agradeço você também tá divulgando, tá querendo saber o que acontece, né, no nosso mundo e a gente torcer aí em Tóquio, né? Vamos torcer para que o Brasil vá bem, mesmo dentro dessas condições, né? A gente consiga lá ser bem representado pelos nossos atletas que ralam tanto, né, durante tantos anos para jogar uma Olimpíada. Sandra, beijão para você, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau. Beijo, pessoal. Valeu. Valeu. Obrigada, Thiago.